Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com o regresso dos incêndios num fim de semana que fica marcado pelo calor extremo. Falamos de Santana Lopes, que abandona o PSD e vai formar um novo partido. Ainda as autarquias querem um aeroporto que sirva à região centro. E na política internacional, Coreia do Norte mantém programa nuclear e viola sanções da ONU. São então estes os temas que temos hoje para análise e comigo em estúdio Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos por falar do regresso dos incêndios. Este fim de semana foi um fim de semana marcado então por temperaturas extremamente elevadas e que de facto trouxeram consigo também os incêndios. É verdade, nós atravessamos um período em que tivemos temperaturas das mais altas das últimas 2 décadas, com as consequências que daí advêm, mas também devemos reconhecer que as pessoas ouviram atentamente as recomendações, as mensagens que foram sendo transmitidas e tomaram algumas medidas cautelares, designadamente protegendo mais as crianças e protegendo mais os mais velhos, isto é, protegendo mais as pessoas que já estão um pouco vulneráveis. Com estas temperaturas altas, regressaram os incêndios. Nós habituámo-nos, depois de alguns meses de mensagens sistemáticas e recorrentes de tudo o que mexia no país relativamente às medidas preventivas, para evitarmos os acidentes dramáticos que tivemos o ano passado, mas mesmo assim, e mesmo considerando que esta pedagogia foi muito positiva e que devemos essa tarefa a um empenhamento pessoal, persistente e muito coerente do Presidente da República, que desempenhou um papel tão importante quanto foi o papel de cada um dos membros do Governo, ou de todos os membros do Governo somados, mas mesmo assim, dizia eu, regressaram os incêndios. E, infelizmente, regressaram em força e de uma forma devastadora. O incêndio que aconteceu desde quinta ou sexta-feira e sobretudo neste fim de semana, sábado e domingo, em Monchique, trouxe estragos, trouxe problemas dramáticos e trouxe consequências também de alguma maneira preocupantes, da mesma maneira como depois já em Cruz, para não falar noutros pontos do país. Lamenta-se profundamente que daí tenham resultado ferimentos gravíssimos de algumas pessoas. Eu fico muito incomodado quando, por exemplo, aconteceu aquilo que aconteceu com aquelas 2 jovens em Corus, que preocupadas deram uma corrida para tentarem tirar o carro do sítio onde estava e estão em estado gravíssimo. Portanto, não sei se foi um problema de algum laxismo, de algum descuido, sinceramente não sei, ou se foi um problema que era absolutamente imprevisível. O que é lamentável e que me deixa muito triste é vermos 2 jovens na parte mais fulgurante da sua vida, uma com 25 anos, outra com um pouco menos, ficarem na situação em que estou, para além de outras situações também graves que aconteceram, designadamente em Monchique, que atravessou ali um período dramático, com algumas aldeias a terem que ser evacuadas e com algumas ameaças ou algumas preocupações que o próprio incêndio entrasse na vila de Monchique. Na própria vila de Monchique, mas Exato. de facto houve populações que foram retiradas por precaução. Sim, umas por precaução, outras mesmo por necessidade, mas a maior parte delas por precaução, e ainda bem ainda bem que se estão a retirar os exemplos para evitar, os exemplos necessários, preventivos, do ponto de vista preventivo, para evitar a situação dramática que passámos o ano passado. E portanto, espero que agora, com a baixada das temperaturas, isto se resolva, ou pelo menos ajude, estas temperaturas mais baixas ajudem-nos a resolver esses problemas dos incêndios. Há de facto aqui também, durante este fim de semana e com este regresso dos incêndios, notamos que houve bastantes operacionais no terreno. Houve muitos operacionais no terreno, de facto há um investimento brutal que se fez, vou repetir, brutal, que se fez. Eu acho que se investiu mais este ano nas medidas preventivas e nos equipamentos e nos reequipamentos e em algumas medidas novas do que se investiu nos últimos 10, 20 anos. O que quer dizer que nós temos este defeito em Portugal. Ora agora tudo, ora agora nada. Quer dizer, andamos anos e anos sem investir e os políticos atuam desta maneira absolutamente surpreendente. E agora, nestes meses, faz-se investimento excepcional. Mas ainda bem que se fez, porque se recuperou algum desinvestimento do atrasado e acumulado durante muito tempo, e temos que reconhecer que há efeitos positivos relativamente a esse investimento que foi feito.
Notamos também que, de facto, a própria Proteção Civil também aconselha a população a manter a calma perante situações que possam parecer, digamos assim, mais perigosas. Por muita informação que se dê, é sempre importante fazer pedagogia. Porque o português, os cidadãos, os nossos conterrâneos, têm muito esta tese de que o problema é sempre no vizinho. Nunca nos chega a nós. Nunca nos chega a nós. E, portanto, há sempre esse problema. Quer dizer, isso não é comigo, isso ainda não chegou cá, espero que não chegue. E, portanto, tudo o que é informação é, obviamente, importante que aconteça e é pedagogicamente relevante. Portanto, ainda bem que isso se está a fazer. Muito bem. Depois, então, de abordarmos aqui os incêndios que regressaram, então, este fim de semana, depois das temperaturas elevadas que se fizeram sentir um pouco por todo o país, falamos agora de política. Falamos de Santana Lopes, que abandona o PSD e quer criar um novo partido. Narciso Miranda, como é que podemos analisar, então, esta saída de Santana Lopes do PSD? Depois vamos analisar também aqui a criação, ainda antes do Narciso começar a falar, vamos analisar depois, então, a criação deste novo partido e as consequências que daí advêm. Eu acho que Santana Lopes é um quadro político de relevante interesse. Eu acho que Santana Lopes sofreu um período de grande desgaste quando foi, durante pouco tempo, Primeiro-Ministro. Eu acho que foi muito injustiçado. Eu acho que há dois políticos em Portugal, depois de 25 de Abril, que foram muito injustiçados. O Santana Lopes, que não lhe deram chances nenhumas, que nem sequer deixaram o homem mostrar quais eram as suas capacidades, e também me lembro do Fernando Gomes, já agora que estou no Norte, falar de um ex-ministro do Norte, que na altura que foi ministro de António Guterres da Administração Interna era ocupado por tudo o que acontecia, até o simples assalto a uma senhora que lhe roubaram uma carteira. Outros políticos tentaram transmitir a ideia que a culpa era do ministro. Eu acho que Santana Lopes é um homem com grandes qualidades políticas, é um homem com um discurso fácil, é um homem bem conhecedor da realidade nacional, é um bom comentador, dizem também que é um bom vivá, mas isso não está em causa, não é por aí que eu quero ir. Como é que está o perfil político? É um homem inteligente, é um homem com grande perspicácia política, e é um homem com grande sentido, com grande feeling político. Agora, ele deu uma justificação há pouco tempo que me parece muito interessante. Ele diz: o meu partido gosta muito de me ouvir. Os elementos do PSD, nos congressos, quando eu falo, adoram os meus discursos, mas não seguem as minhas ideias. Ora, um homem que faz uma afirmação destas é um homem que não anda pela espuma da política. É um homem que mergulhou um pouquinho mais para baixo da espuma. É um homem que já tem um conteúdo que o obriga a navegar em águas um pouco mais profundas do que a espuma. E, portanto, porque tem algum sentido. Gosta muito de mim, gosta muito do meu discurso, acha muito piada, acha muito não sei o quê, batem muitas palmas, mas depois não seguem as ideias que eu transmito. E, portanto, ele transmite aqui alguma frustração e alguma, diria, alguma insatisfação. Quer dizer, sente-se que é um homem que está não amargurado, não ressabiado, mas insatisfeito. Eu tenho ideias, eu transmito ideias, mas ninguém lhes liga nada. Não me parece que está a fazer uma autoavaliação profundamente errada. Agora, isto é uma coisa. Outra coisa é o que é que eu penso que resolve sair-se de um partido. Na minha opinião pessoal, não se resolve nada. Criar um outro partido também não se resolve nada. O porquê de sair do PSD também, Narciso Miranda? Porque é que... O porquê de Santana Lopes tomar a decisão de sair do PSD? Eu acho que ele que sai do PSD fundamentalmente por aquilo que eu disse há pouco. As pessoas gostam muito de mim, gostam muito dos meus discursos, mas não seguem as minhas ideias, portanto não estou a fazer nada. Se eu transmito ideias interessantes e as pessoas não as seguem, mas depois seguem o homem, seguem a minha personalidade, seguem a minha maneira de ser, são extremamente simpáticos, eu crio empatia junto às pessoas, mas para que é que isto serve? Eu acho que... deixa-me dizer uma coisa que podem considerar excesso de elogio, o que eu vou dizer, mas um homem diz, um homem que tem conteúdo. É um homem que tem interesse pelas coisas concretas. É um homem que vai muito além da demagogia política e da ficção política, que é o que hoje mais se faz em Portugal. Agora, sair do PSD resolve alguma coisa? Do meu ponto de vista pessoal, não resolve nada. Criar um partido vai mudar o quadro político-partidário em Portugal? Não vai mudar nada, na minha opinião. Eu acho que Santana Lopes fez uma outra afirmação muito interessante. Quando alguém disse o que eu estou a dizer agora, acho que foi até no Expresso que ele disse, bem, parece que há uma sondagem que me dá 3%, se quem me dera, seria excelente, seria muito bom para mim.
O que quer dizer que ele, ao fazer esta afirmação e admitindo que a disse de uma forma séria, ele não admite a ideia de avançar, eventualmente, com a criação de um novo partido, para ganhar poder, para andar à procura do poder, como fazem a maior parte dos políticos profissionais, mas para valorizar o debate político e valorizar o quadro, qualificando a democracia neste combate político. Mas eu acho que ele tem razão e a empresa que fez a sondagem também tem razão. Um novo partido não irá além dos 2, 3%. O novo partido é então de cariz Não vai resolver nada, liberal. mas vai trazer estragos no PSD. Isso para mim é muito claro. É assim, de uma certa forma... Até nisso o António Costa tem sorte e a Geringonça também tem sorte. De uma certa forma, Narciso Miranda, e segundo então aquilo que a sondagem da Aximage diz, é que então que este novo partido criado por Santana Lopes, de cariz liberal, aqui então, segundo aquilo que anunciou Pedro Santana Lopes, poderá tirar eleitores ao PSD, ao CDS e ao Bloco de Esquerda. Eu não estava a comentar essa sondagem. Sinceramente, eu conheço uma outra sondagem que era da Eurosondagem. Esta é mesmo da Aximage. Encomendada pelo Expresso. Eu nem sei quais são os números que essa sondagem da Aximagem dá, mas não me parece uma análise profundamente errada. Mesmo aquela que diz que pode tirar eleitorado ao Bloco de Esquerda. Não me parece... Quer parece uma, tem lógica. quer outra sondagem, tem lógica. vão um pouco de encontro àquilo que é a criação deste novo partido. Tem lógica. Tem lógica, porque o Santana Lopes foi sempre um homem muito irreverente, foi sempre um homem que em determinados momentos se enquadrava a filosofia política dele, as mensagens políticas, a irreverência dele, a maneira como ele abordava temas fraturantes, um bocadinho com as teses do Bloco de Esquerda, que, queiramos ou não, é um partido que enfrenta os problemas mais difíceis. Ou então, se quiser, o Bloco de Esquerda é o partido em Portugal que mais sabe, que mais soube até agora, enfrentar os problemas mais fraturantes. E também devemos reconhecer, até com algum sucesso, como nunca anteriormente alguém conseguiu, porque fazia isso de uma forma muito mais tímida. O PCP, o UDP, os partidos mais radicais de esquerda, fizeram isso de uma forma muito mais tímida do que faz este Bloco de Esquerda, que tem de facto pessoas talentosas. Algumas das pessoas que têm à sua frente são pessoas com talentos e são pessoas até muito interessantes do ponto de vista do discurso político. Depois, se o discurso político que fazem coincide com a prática, isso é outra questão que podemos ver a seguir, mas não vem agora para o caso analisarmos. Portanto, olha que eu não fico surpreendido e não considero uma tontice, digamos assim, perdoem-me a expressão, dizer-se, já em duas sondagens, reparem, em duas sondagens, dizer-se que um novo partido liberal do Bloco de Esquerda vai buscar, do Santana Lopes pode ir buscar eleitorado ao Bloco de Esquerda, ao PSD, ao CDS, e também não tem problema nenhum em eventualmente considerar que também pode rapar uns restinhos do PS. Do PC é que eu não acredito. Que demonstra aqui também um certo descontentamento dos portugueses. Sabe, eu acho que o descontentamento relativamente aos partidos é inequívoco, é total, mas depois chega-se a hora da verdade e votam nos partidos conservadores. Os portugueses são assim. Quer dizer, são todos contra os partidos, sobretudo contra os partidos tradicionais, digamos assim, contra os partidos do sistema, mas depois chega a hora da verdade, vão na filinha e dizem, pronto, vão votar nos mesmos. E portanto, por isso é que em Portugal está instalado um sistema partidos muito enraizados na sociedade civil e, sobretudo, que é aquilo que eu chamo a partidarite, ou a partidocracia, que são os partidos muito tradicionais que estão muito solidificados em Portugal, sobretudo o PS e o PSD, isto não sai daqui. Anda-se muito à volta desta alternância entre o PS e o PSD. Já se sabe que nunca teremos nenhum governo sem a participação de pelo menos um partido destes. Isso é absolutamente inevitável. Com novos partidos ou sem novos partidos, com Santana Lopes dentro ou fora, vai acontecer assim por mais algum tempo. Mas a verdade é que a abstenção também se tem feito sentir. Bem, a abstenção ganha, é o grande vencedor. Quando alguém criar um partido que vai buscar a abstenção, esse passará a ser o grande vencedor. Mas isso, as pessoas que me estão a ouvir, acho que percebem bem este discurso. Só quando aparecer aí algum perigoso populista, que seja mais populistas que os populistas que temos atualmente na vida política partidária, porque são muitos. Muito bem, Narciso Miranda, falamos ainda do PST, falamos também da CP e o PST responsabiliza o Governo pela falência operacional da CP. Aqui mais uma vez falamos da CP e da Ferrovia. Há aqui um problema muito claro, independentemente de quem acusa quem, independentemente de ser a direita, o CDS, o PSD ou a esquerda mais radical. Este Governo é o Governo
que menos investiu ao nível da intervenção pública em Portugal. O investimento público, nestes últimos 3 anos, bateu no fundo. Há um reduzido investimento público. Repare, se retirarmos o investimento feito por este governo em recursos humanos, designadamente para a saúde e para a educação, e se retirarmos o essencial do reequipamento, que é absolutamente indispensável para que determinados estabelecimentos não fechem, designadamente na saúde e na educação, se retirarmos esse dinheiro que se gasta nessa área, este governo investiu 0. O investimento público, 0. Não há nada. E por isso é normal que se comece a sentir os resultados do desinvestimento durante este tempo todo. Primeiro, não se fez novos investimentos e, segundo, o que existia foi-se degradando. É isso que está a acontecer com a Eu acho que é muito mau nós lermos notícias a dizer que os comboios não têm ar-condicionado e que vão parar a circular porque não têm ar-condicionado. Isto é uma coisa perfeitamente ridícula. Mas também não me admira, porque com devido respeito por este governo, cujo balanço até eu acho que é positivo, este é o mesmo ministro que não investiu nos comboios, faz parar os comboios, que anunciou um investimento na rodovia de N quilómetros, quando depois aquilo era só um bocadinho. Depois veio cá dizer que foi um açougue que se enganou. Quer dizer, desculpa a expressão, mas eu acho que, para além de se desinvestir no espaço público, aumentou-se no investimento da demagogia. O que não quer dizer, com estes exemplos que estou a apontar, que o balanço global que eu faço do governo é positivo face ao que aconteceu nos 4 anos anteriores com o governo de Passos Coelho. Agora reparem, não comparemos o investimento público deste governo com o governo anterior, porque o governo anterior baixou o investimento ao nível mais baixo que nós tínhamos, por causa das regras impostas pela Troika. Este governo ainda é pior, este investimento ainda é muito pior. Agora, posso discutir, mas então a esquerda não defende o investimento público? Sim, defende, num discurso, pelo menos para já está-se a provar que é no discurso. Na prática, eu não vejo nada. Agora, espero que, à medida que a situação económica do país se desanuvie, que haja mais investimento, seja com este governo, seja com o próximo, independentemente de quem vai liderar o próximo, se é o Partido Socialista ou não, mas admitamos que é o Partido Socialista, que pelo menos comecem a investir em Portugal, porque é necessário investimento público, é fundamental que isso aconteça a todos os níveis. Não chega a estarmos à espera do turismo low cost só para resolver os nossos problemas, que isso está a resolver mesmo os nossos problemas, mas isso não vai durar sempre. E eu acho que nós devemos fazer o que eu disse há bocadinho, devemos sair da espuma e na situação do país, e no balanço que fazemos do país, e na situação económica, etc., devemos mergulhar um bocadinho mais ao fundo para avaliarmos as consequências do que existe lá por baixo. Mesmo com o turismo e mesmo com esse turismo que, no fundo, funciona como uma alavanca para Portugal, de facto, há que oferecer aos turistas também aqui um serviço de transporte com qualidade. Aos turistas e aos cidadãos. Exatamente, que é muito importante. Eu vejo muita gente apenas a falar no investimento necessário para oferecer qualidade aos turistas. É verdade, é necessário. Mas não nos esqueçamos dos que estão cá permanentemente. Diariamente. Que vivem cá diariamente. E é preciso termos transportes de qualidade, obviamente, para todos, para os que estão cá e para os que nos vêm visitar. E nós já estamos muito mal em matéria de ferrovia. Repare que Portugal desprezou completamente o investimento na ferrovia. Portugal apostou na parte da rodovia, muito mais da rodovia. E nós temos dos 4 meios de transportes que temos, o aéreo, o rodoviário, há 2 que Portugal desinvestiu sempre. Um começou a investir ultimamente, eu estou à vontade até porque tive responsabilidade nesse setor, que é a via marítima, as autoestradas marítimas. Mas a ferrovia, ainda estamos à espera que apareça algum governo e algum ministro que consiga alavancar e consiga investir fortemente na ferrovia, porque é extremamente importante. O país fica profundamente mais enriquecido se nós tivermos mais ferrovia. Ora, nós estamos a falar em investir na ferrovia, mas entanto temos comboios que não têm ar-condicionado, portanto temos que modernizar os nossos equipamentos. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora de uma outra questão. Falamos agora das autarquias que querem um aeroporto que sirva à região centro. Eu sou um homem de poder local e tenho sempre muita dificuldade em dizer o que sinto relativamente a essa reivindicação. Isso faz-me lembrar que há 20 anos que todos os autarcas, eu incluindo, andámos para aí com as bandeiras no ar a reivindicar mais estradas. Estradas, muitas estradas, autoestradas, muitas autoestradas. Agora vemos as autoestradas sem carros e temos autoestradas a mais.
O país é suficientemente pequeno para nos darmos ao luxo, numa altura em que temos problemas como este que acabamos de falar, da ferrovia e dos equipamentos ferroviários, para termos entre dois aeroportos que estão separados por pouco mais de 300 km, reivindicarmos já um terceiro. Imaginemos que ficam no meio desta distância. Já viu 3 aeroportos a uma distância de 150 km? Não faz sentido. Não faz sentido, porque muitas vezes nós, quando visitamos cidades importantes da Europa, da qual pertencemos, nós temos do aeroporto e para atingirmos o objetivo, o centro da cidade para onde vamos, andamos 100 km, muitas vezes. Ora, aqui está-se a tentar evitar andar 100 km de carro, de autocarro, de metro, de comboio, por termos aviões. Bem, uma pessoa do Coimbra não tem problema nenhum em ir apanhar um avião a Lisboa e apanhar um avião no Porto, da mesma maneira que chegamos a ter muitas vezes muitos cidadãos, agora não tanto, que iam do Porto apanhar um avião a Vigo, ou vinha muita gente de Espanha, de Vigo, apanhar um avião a Porto. Isso não tem problema nenhum. Agora, eu custa-me, nem sequer estou a fazer uma crítica, porque os autarcas têm sempre uma capacidade reivindicativa notável e foi à custa dessa capacidade reivindicativa, mesmo às vezes exagerando, que se recuperou o atraso acumulado durante 50 anos no país no tempo de outra senhora. Mas já falámos aqui também de Viseu. Já falámos de Viseu e eu esperei propositadamente para fazer essa pequena provocação, fê-la com grande sentido de oportunidade, porque estava a ver se esquecia de o fazer para evitar que eu diga o que vou dizer. Cada cidade, um dia destes, começa a reivindicar um aeroporto. De facto, o Viseu tem aqui eu também... estou a exagerar, como é evidente, também não quero dizer assim, então, não quero chamar aos autarcas, não quero dizer que a maior parte dos autarcas tem uma perspectiva muito provinciana, ou então, se quiser, muito paroquial, não é bem assim, isto é um bocado de disputa do discurso político, se calhar essa reivindicação é só uma reivindicação para sair nos jornais e pouco mais. Os autarcas também têm consciência disso. Mas, de facto, o Viseu poderia ser aqui também um importante elo de ligação. Não, podia ter e tem, e eu acho que Viseu é uma das cidades médias que mais se projetou e que provavelmente mais contribuiu para aproximar os grandes centros urbanos das cidades médias, mais do interior, e portanto tem um papel importante. Aliás, estou à vontade para dizer isto, porque nunca foram sequer próximos da minha ideologia, porque sou um homem de esquerda, teve sempre bons presidentes de Câmara. Com pretensões também bastante... Sim, com discursos corretos, com discursos inteligentes e com intervenções com alguma coerência, devo reconhecer. Narciso Miranda, só para terminarmos esta questão então das autarquias, querem então aqui um aeroporto que sirva a região centro. Temos o caso do aeroporto de Beja, que de facto fica um pouco, recebeu digamos o maior assim... avião do mundo para toda a gente ir lá ver o avião, que era assim um monstro muito grande, mas os aeroportos não são construídos apenas para isso. São para ser uma infraestrutura que ajude ao crescimento e desenvolvimento da região, da zona, e que naturalmente sirva num espaço muito mais amplo do que propriamente as pessoas circunvizinhas ao espaço do aeroporto. E que de facto vá aqui também, digamos assim, completar aquilo que é Lisboa. Sim, sabe que Beja está num ponto estratégico. Não nos esqueçamos que temos, numa linha reta, no sentido nascente-poente, que temos Sines, logo ali perto. Ora, o aeroporto é muito importante, mas eu preferia que estivéssemos a discutir a ligação de Sines por via rodoviária e ferroviária, e, repito, ferroviária, disse muito bem, fez muito bem repetir, atravessando o país de lés a lés para entrar no coração da Europa. Isso é que é uma discussão interessante, que eu acho que os autarcas poderiam e deveriam ter este tipo de discussão, que é muito mais pragmática. Repare, que nós falámos na ligação que está a ser modernizada também. Está a ser modernizada. Está a ser modernizada, mas sabe que esse projeto existe desde o final dos anos 90. Nós já estamos quase no ano 2020. Já passaram 20 e tal anos. Vamos lá embora. Narciso Miranda, temos apenas um tema também, uma breve análise a esta questão de política internacional. Falamos da Coreia do Norte, que mantém programa nuclear e viola sanções da ONU. Muito rapidamente. É verdade, nós não podemos esquecer que da Coreia do Norte vamos sempre esperar essas novidades e por muitos avanços que vamos lendo e que vão acontecendo, há sempre muitos recuos também. Eu acho que a cimeira que se fez com os dois presidentes da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos foi muito importante, porque quebrou ali um bocado de gelo. As duas Coreias também começaram a dialogar, mas não podemos esquecer, desculpa a expressão, a Coreia do Norte tem um tontinho à frente do país. E é um tontinho que a gente até lhe acha muitas vezes piada, mas é um tontinho um bocado perigoso. É um comentário que eu faço, é esse. E de facto aqui... Ainda há meio dos tontinhos espalhados aí pelo país, não é? Há mais noutros lados, mas esse acho que é o maior tontinho dos tontinhos que existem e espalhados.
Pode ter consequências graves, Não, muito graves. São pessoas muito perigosas. em termos ideológicos. Sob todos os pontos de vista. Tem demasiados botões à sua frente que com um dedo podem carregar num deles e criar um problema gravíssimo no mundial. Narciso Miranda, terminamos então hoje a falar da Coreia do Norte. Voltamos a ver-nos na sexta-feira. Até lá. Muito obrigado, é um prazer. Muito obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise com Narciso Miranda. Eu estou de regresso amanhã.